Olá a todos os visitantes do canal do Instituto Santo Atanásio aqui no YouTube. Sejam bem-vindos para mais um Luzes para a Educação, um programa onde eu e o professor Cláudio vamos fazendo bate-papo, mais o professor Cláudio ensinando a gente, fazendo um bate-papo leve, sobre algum aspecto, alguns tópicos sobre a educação. Coisas que você não vai encontrar facilmente aí pelo YouTube, mas que são muito importantes para a nossa própria autoeducação, para a educação dos outros, etc. Antes de começarmos, é importante pedir aquele like legal, senão você é um deseducado. Compartilhe com os amigos, isso é muito importante. Por quê? Porque você quer que seus amigos fiquem mais inteligentes, então compartilha com ele. Senão, você é burro. E, por fim, não esqueça aí, caso tenha alguma dúvida, deixar um comentário aí para nós e ajude-nos aí a propagar o apostolado do Instituto Santo Atanásio. Então, professor, boa noite. Boa noite. O que temos hoje aí? Hoje a gente pode falar de algum aspecto da educação que é voltado para a transmissão da educação. Então, o que acontece, por exemplo, na família? Por que a família seria um aspecto importante? E talvez até porque ela está sendo atacada e tirada dela essa prerrogativa, A gente podia começar com isso. Lá do Rousseau, porque quem veio com essa ideia aí que a família só tem que cuidar um período e depois é o Estado que tem que... Quem que tem que educar, então, professor? É a família ou é o Estado? Que hoje, se a gente for ver o que está implícito, é o Estado que educa. A família só dá um suporte emocional, afetivo, mais ou menos assim, que funciona a imagem geral. Uhum. Olha, o que educa é a família. Ao você tirar a pessoa do núcleo familiar e colocar na responsabilidade do Estado, o Estado não ama o indivíduo. Então, o Estado vai proporcionar a ele apenas ensino. E como nós já exploramos bastante esse tema, a diferença entre educação e ensino, não vamos explicar aqui agora. Então, o Estado está sendo utilizado para ensinar as pessoas. Então, o processo tem uma razão, é tirar da família essa prerrogativa da educação. Por quê? Porque a família estava, obviamente, atrapalhando os objetivos do Estado. E ao você atrapalhar os objetivos do Estado, ele, por si só, nós temos que entender que o Estado não é uma figura real, é uma figura virtual, é um ser de razão, O Estado não existe. O que existe são as pessoas que estão nas funções de Estado. Essa elite dominante e aqueles que têm acesso a essa elite dominante fazem com que o Estado produza um objetivo de fortalecimento dele próprio. O Estado nunca iria propiciar um processo educacional que fosse contra ele, Não tem sentido. Então, o Estado quer sempre se fortalecer. Podemos fazer até outro dia uma aula sobre por que o Estado é assim, de onde é que vem essa ideologia. Mas o fato é o seguinte, família, veja, todo mundo sabe, e aí, veja, eu nem trouxe nenhum documento hoje aqui, vamos ficar realmente no bate-papo. Todo mundo sabe e foi colocado no papel, principalmente por um grande filósofo chamado Aristóteles, não sei se o pessoal conhece muito o grego. Aristóteles, eu contei essa história em outras oportunidades, Por que Aristóteles tinha tantas fontes assim? Porque ele foi quem educou o filho do rei da Macedônia, que se chamava-se Alexandre. E o Alexandre, tão bem educado que foi por Aristóteles, dominou o mundo. E Aristóteles pediu para Alexandre, cada povo que você dominar, você me manda o que você encontrar de livros e documentos. Então, realmente, Aristóteles juntou muita documentação sobre o povo daquela época e o que ele descobriu, que talvez todo mundo já soubesse, mas, ou seja,
existia um oikos, ou seja, o que nós poderíamos chamar de família. Existe um oikos que se forma e em torno desse oikos há uma oikonomia, né? Há um aumento daquele grupo. E por que é importante esse oikos, essa família? Como é que forma isso? Basicamente, é a reunião em torno da excelência. O que eu chamo de excelência? O que nós poderíamos dizer em excelência em termos de educação? Ou seja, uma pessoa, né, um homem, uma mulher, né, um casal, no qual ele aglutina tanta virtude, tanta capacidade, que as pessoas em volta não conseguem sobrepujá-lo nisso. E veem a vantagem em se juntar a ele e não ser contra ele. É assim que se surgia as vilas, vilarejos, então sempre em torno de um oiko. Nos índios tem o pajé, por exemplo. Tem um pajé, né, que é o sábio que... Isso. Poderia ser algo mais parecido por com analogia, isso. Por analogia, né? Exatamente. Mas o fato, como os pajés, em princípio, vieram depois dos gregos, né? Talvez mais ou menos isso, pelo que a gente sabe, um pouquinho mais moderno. Mas, no fundo, o que Aristóteles falou, o que acontece em todas as civilizações, mais ou menos se desenvolve assim. Ninguém se junta um sem vergonha, porque não é vantagem se juntar o sem vergonha, tem que juntar o sábio, a excelência, aquela pessoa que tem excelência. Então, é assim que começou e se desenvolve a sociedade em torno das famílias fortes. E é nessa fortaleza que começa a educação. Tá? Então, se você quer uma sociedade forte, você teria que ter famílias fortes. Se você quer uma sociedade fraca, você tem as famílias fracas. Então, quando você joga para o Estado a incumbência da educação, você está enfraquecendo as famílias. Como resultado, a sociedade vai ser fraca. Isso é indiscutível. Professor, tem até aquele fenômeno, né, que, digamos que a família é a base, mas tem antes de chegar ao Estado, para uma sociedade ser saudável, ela teria que ter os corpos intermediários também fortes, que não é outra coisa, né, senão a união de famílias. Isso. A união de famílias formam a estrutura. Os corpos intermediários de uma sociedade. Uhum. Então, por exemplo, no medievo, né, tinha as guildas. Então, saía o rapaz da família, ia para uma guilda para aprender uma profissão, aprender um ofício, ou seja, era uma outra família. Mas sempre tinha essa relação familiar, né, para a pessoa, né, ter seu senso de pertencimento, poder ir aprendendo com os mais sábios, com os mais virtuosos. Você veja só que interessante. A própria noção de autoridade, ela nasce na família. Essa é uma comprovação da escola de Frankfurt. O Max Horkheimer e companhia descobriram que realmente é na família que se tem a noção de autoridade. Em grego chama-se exousia. Uma vez chegaram, para quem gosta de ler os evangelhos, chegaram para Jesus, os grandes sábios chegaram para Jesus e falaram: com que autoridade você vem nos ensinar? Né? Se você vai no grego, é com que exousia você vem nos ensinar? Aí Jesus falou: mas e o batismo de João? É de Deus ou dos homens? Aí os sábios ficaram: pô, se nós vamos responder agora, nós vamos cair numa armadilha. Jesus está armando uma armadilha? Daí os sábios falaram: nós não sabemos de onde é que vem essa autoridade de João. Ah, então vocês não sabem? Então eu também não vou dizer onde é que vem a minha exousia. Ou seja, há uma autoridade no líder. Ou seja, o líder da família, ele atrai e todo mundo segue a ele. E é essa noção de autoridade que vai para a sociedade. Então a estrutura toda que é satélite, vamos dizer assim, do oikos, ele aumenta, né? Aumenta e cria a sua estrutura.
E o filho do grego era estimulado a formar o seu próprio oikos. Ou seja, e não era perto, era longe. Ou seja, a estrutura não era do oikos, não era ser numerosa. Vamos dizer assim, até a vantagem do oikos não é ser muito numeroso, mas é em vantagem ter muitos oikos. Então, a estrutura... E aí a gente vê claramente quando a gente vê que Maquiavel entendeu que a sociedade deveria ser a federação mesmo, a federalização. E não é à toa que os Estados Unidos, que é o grande exemplo que copiou Maquiavel, pegou isso. Então, cada estado tem a sua autonomia. E o governo federal é somente para dar uma estrutura. É claro que isso se distorceu muito, ao ponto de a estrutura, por exemplo, a própria americana perdeu muito desse conceito. Daquelas 13 colônias que fundaram e escreveram a Constituição Americana, esses 50 estados que tem hoje, eles perderam. A potência do governo federal ficou muito forte por causa do dinheiro, né? O dinheiro que o governo juntou consegue dominar os estados. E isso é ruim. E nós tentamos copiar isso, também copiamos com os defeitos que nós normalmente atraímos com eles. Ou seja, dão uma potência muito grande ao governo federal e ele centraliza tudo, como se isso fosse resolver todos os problemas do mundo, né? A saúde é centralizada, a educação é centralizada, a finança é centralizada, o judiciário é centralizado, como se isso fosse resolver. Quer dizer, um problema que acontece lá em Roraima é igual o problema que acontece lá no Rio Grande do Sul, é igual o problema que acontece lá no Mato Grosso ou no Ceará? Claro que não é. O federalismo permite que cada um resolva o seu problema sem influenciar de si. Então, esse é o problema. Por isso que a ação da família é importante. São núcleos que produzem a pessoa. Ela sai da família com a ideia de autoridade, mas sabe que ali é onde começa o processo, né? E é ali também onde começa a socialização. O pessoal, não, mas a socialização é quando a pessoa sai da família. Não, a socialização começa quando ele está na família. Até, inclusive, se ele tiver muitos irmãos, ele vai treinar muito efetivamente, né? Os pais que têm muitos filhos estão fazendo um grande negócio em termos de educação dos filhos, porque os filhos não vão ser filhos únicos. Aqueles que, por providência ou qualquer problema, só têm um filho, não faz uma boa educação com seu filho, porque ele só é o único. Então ele não sabe dividir. Provavelmente ele vai ter que fazer ou vai passar por grandes problemas na sua educação, porque ele não sabe dividir, né? Professor, outro aspecto, né, que na família, né, tem o amor e tem uma reciprocidade, né? E é isso que molda, né, no fundo, né, o substrato em que se molda a personalidade de uma pessoa é o amor, para uma personalidade sadia. Então, quando ele sai da família para ir para a sociedade, porque daí os pais também têm que educar o filho para fora, ele tem que, ao mesmo tempo, uma parte da vida ele tem que ser cuidado e outra parte ele tem que formar a sua própria família, né? E tal. Mas ele já vai lá com a sua personalidade formada e forte, né? O que parece quando o Estado vai lá, já confundindo, né, educação com ensino, tem o MEC, uniformaliza tudo uniforme, tem que ser igual, tem que cumprir esse cheque, ensinou isso, cheque, mitocôndrias, cheque, e etc. Então, eles vão lá, né, uniformaliza tudo. O que acontece? Qual que é a consequência? Detalhe, as crianças passam muito tempo na escola, né, até se fala de educação integral hoje em dia, né, educação integral, ou seja, mais tempo na escola, menos tempo na família. As crianças passam a interagir mais entre elas, perde o contato com a outra geração que tem na família. Na família você tem os irmãos mais novos, você tem os primos mais novos, você tem os primos mais velhos, você tem o tio, você tem um avô. Ou seja, você perde essa noção, vai perdendo essa noção, ou vai enfraquecendo essa relação, né, com as outras gerações. E, na verdade, a consequência disso não é outra. A pessoa vira massa. Ela deixa de ser uma pessoa para ser uma massa. Vai seguindo os ditames. Isso
você tocou uma palavra fundamental. Eu falei no início aqui, você repetiu, é isso mesmo. Na educação existe o amor, e no ensino não. O Estado não é capaz de amar os seus integrantes, mas dentro da família há o amor. O que é o amor? Aí que entra o processo. Se uma pessoa soubesse efetivamente o que é o amor e ele vai para a sociedade, saindo quando ele sai da família, na realidade ele nunca deixará de ser família, né? Sim. Ele vai estender a família dele, vai formar até outra, mas haverá sempre vínculos. Amor é dar sem receber. E isso no ensino não existe. Né? No sistema de ensino, no sistema atual utilizado, não há amor. Há sempre interesse. Então, se você não aprender o que é amor na família, você vai aprender aonde? Ou seja, não tem amor. Amor é uma palavra que perdeu-se completamente o seu valor, o seu significado, a sua força. Só na família tem amor. E por isso que é interessante ter muitos filhos. Porque o amor não é algo possessivo, individual. O amor, ele é múltiplo, ele é dividido. Você pode amar muitas pessoas. Aí quando você vai dizer amar o próximo, se eu não tiver um próximo para ser amado, né? E é muito interessante, né? Você comentou, inclusive, numa das suas aulas aí outro dia, você tem que aprender a amar a si mesmo, para a partir daí você amar o outro. Então, como amo a mim mesmo? Eu preciso saber como aprender isso em casa, porque a criança, inicialmente, ela não ama ninguém. A criança é egocêntrica por sua própria natureza. Embora a palavra natureza também parece que é algo que... Não existe natureza, né? Não, existe uma natureza e a natureza humana é essa. Ela é egocêntrica. Quando você coloca dela do lado de outra criança, ela começa a exercitar. E aí que entra a socialização. E muita gente fala de escola integral, que você comentou aí, mas escola integral que eu colocar a criança sentada uma do lado da outra durante 50 minutos ouvindo uma aula, que socialização é essa? Então as escolas que dizem que são socialização, ela promove um recreio de 15 a 20 minutos, que é onde as crianças se socializam. E daí vai para a sala de aula e fica sentadinha, e se ela fizer barulho a professora briga. Isso não é socialização. Então defende-se, e aí é aquela disputa entre o homeschooling, entre o schooling, achando que uma tem mais socialização que outra. É o fascismo do Estado Democrático de Direito. A escola, essa crítica da escola moderna como sistema fascista, eu acho que tem todo... Tem o seu... Né, tem a sua razão de verdade isso aí. Porque é isso. É tal horário, tá lá né, de tal horário a tal horário é essa matéria. Toda segunda-feira, nesse horário, é essa matéria mesmo, professor. Tua carteira é aqui, os teus coleguinhas do lado e tal. É isso. Isso vai deixando a coisa... é uma uniformização. Isso vai justamente contra a verdadeira educação, onde se prevalece, onde se privilegia a individualidade. Quanto tempo uma criança gasta na família para aprender? Só os pais sabem disso. Então, se eles conduzirem uma educação doméstica, eles saberão que talvez precise 2, 3 dias para aquela criança aprender aquela matéria ou aquele item. E talvez o outro filho basta um dia só. Então eles vão descobrindo isso, que é justamente a individualidade. Ao você homogeneizar tudo, vai ter aqueles que não vão aproveitar nada, vai ter uma massa que vai ser um imbróglio que aprendeu 30%, 40%, 50%, e talvez tenha alguns poucos, e sempre haverão, que vão aprender tudo e até mais que o professor. Mas quando você abaixa o nível, você prejudica tanto os de cima, que eles poderiam estar anos-luz na frente, como prejudica os de baixo. Mas o pior de tudo, quem é mais prejudicado é a massa. Porque quando você abaixa o nível para salvar os de baixo, porque os de baixo são tão
são tão pouco explorados que, para que eles não fiquem para trás, segura todo mundo para trás. Então, você veja, para prevenir já os menos velozes, todo mundo é prejudicado. Coisa que no ensino doméstico, o pai e a mãe vão dar a velocidade adequada, né? Eu acho que, então, finalizando esse tema da família, eu acho que a gente explorou bem esse aspecto. Então, a família, por ter o amor, esse amor faz com que haja não só um aprendizado técnico, vamos assim dizer, né, de alfabetização e de contagens, né, aritmética, história, não é só isso. Eles treinam o amor. Treinam essas virtudes que são extremamente subjetivas, que é impossível uma escola formal ensinar para um grupo de crianças o que é o amor, o que é uma fraternidade verdadeira, o que é agir, porque eu quero o bem do outro, não quero nada em troca. Isso elas não têm estrutura para isso. Obrigado, professor. Acho que seria isso, né? Ficou claro, né, qual que é a importância da família, né? E eu só gostaria de lembrar, assim, na Crise do Mundo Moderno, né, o padre Manuel Franca, ele tem uma passagem que ele fala o seguinte, né, que pessoa ama pessoa. Então, o amor tem que ser de pessoa para pessoa. E como a gente falou antes, o Estado, ele é um ente de razão. Ele não existe. Existe a pessoa, né, alguma, né, que ocupa um cargo no Estado. Isso é que efetivamente existe. Né? E, sei lá, né, seja o Lula, o Bolsonaro, qual que é o nome daquele ministro da Educação lá? Do FHC lá. O Paulo Renato Souza. Paulo Renato Souza, né? Assim, ele te ama. Meu amigo, ele nem sabe que você existe. Como é que ele vai te amar? Ele é um burocrata que quer uniformizar tudo. E não tem amor. Se não tem amor, não vai ter... Você pode ter ensino precário, né, nivelando por baixo, você pode ter ensino, mas você não vai ter o desenvolvimento saudável da personalidade. Acho que em resumo é isso. Tá bom, isso aí. Novamente, não esqueça de compartilhar o vídeo, né, para aquele seu amigo que precisa de amor. E viva Cristo Rei!